A vida é cheia de surpresas, mas descobrir que sua filha não é sua é algo para se registrar nos livros. Bem-vindo a mais uma História Bruxa! Se inscreve no canal e deixa um like para não perder mais histórias bruxas. Eu e minha esposa passamos 2 anos juntos na faculdade e nos casamos no outono após a nossa graduação. Passamos 2 anos explorando nosso relacionamento, e finalmente, nos acomodamos e estávamos prontos para começar e criar uma família. Ela parou de tomar anticoncepcional e seu libido aumentou, e demorou 3 anos para engravidarmos, mas quando conseguimos, fomos abençoados com uma linda menina. Finalmente, depois de alguns meses, minha esposa voltou a tomar anticoncepcional e teve dificuldades com isso. O médico dela trocou os medicamentos várias vezes, mas ela continuou tendo efeitos colaterais fortes com todos eles. Conversamos sobre isso e não tínhamos certeza se queríamos outro filho. E como era mais fácil para mim reverter uma vasectomia mais tarde se decidíssemos ter mais filhos, fiz a operação. Isso foi há 3 anos, e depois de parar com o anticoncepcional, minha esposa se sentiu melhor e temos sido livres de preocupações desde que não podemos mais engravidar. Na verdade, temos mais relações agora do que quando estávamos na faculdade. Então, há 3 semanas, minha esposa estava com a menstruação atrasada, o que não é incomum para ela, mas notei que os seios dela estavam mais sensíveis e ela começou a ter enjoo matinal. Eu sei que existem casos de reversão natural de vasectomias, então fui ao médico e verifiquei minha contagem de esperma, e o veredicto foi que ainda estou estéril, mas não contei à minha esposa. Finalmente, minha esposa foi ao médico e confirmou que estava grávida e me pediu para ir ao meu médico para fazer o teste. Eu não fui imediatamente porque estava literalmente doente de estresse com a situação, tive todos os tipos de cenários horríveis passando pela minha cabeça. No final, fiz o teste novamente e levei minha filha para fazer um teste de DNA. Recebi os resultados dos 2 testes hoje e fiquei violentamente doente depois de ver o resultado deles. Sim, sou estéril e não, minha filha não é minha. Quando minha esposa chegou em casa, mostrei a ela meu teste e ela negou qualquer irregularidade, dizendo que havia um problema com o teste. Mostrei o teste da semana passada e a pressionei, e depois de um tempo ela começou a chorar. Eu não falei sobre o teste de DNA que fiz na nossa filha. Depois de um tempo consegui que ela contasse com quem tinha dormido e ela disse que isso só tinha acontecido uma vez, e o preservativo deve ter falhado. Fiz ela contar a história 3 vezes, e cada vez, perguntei se essa era toda verdade e se havia mais alguma coisa que ela precisava me contar, porque outra mentira significaria o fim para nós. Ela disse que foi a única vez e que nunca tinha feito nada assim antes. Eu disse a ela o quanto isso me machucava e perguntei como ela pôde fazer isso com nossa família e se valeu a pena. Perguntei se ela queria se divorciar e ela implorou para que eu a perdoasse e deixássemos isso para trás. Eu disse que não poderia criar o filho de outra pessoa e perguntei se ela estaria disposta a interromper a gravidez para que pudéssemos ficar juntos. Ela chorou a noite toda, mas quando fomos para a cama, ela disse que faria o que fosse necessário para salvar nosso casamento. Até então continuava sem mencionar o teste de DNA que fiz na nossa filha. Vou entrar em contato com um advogado na próxima semana para ver quais são minhas opções sobre se tenho que pagar pensão alimentícia para nossa primeira filha. Se ela tivesse confessado sobre o pai do nosso primeiro filho, eu poderia ter engolido meu orgulho e tentado trabalhar para perdoar ela, mas ela achou que estava livre e não precisava confessar mais nada. Agora, não há como saber e é algo que eu nunca saberei. Atualização do advogado. Minha advogada é incrível. Ela me pediu para trazer um monte de documentos, extratos bancários e meus resultados médicos e de DNA, e me fez contar minha história. Sua assistente estava conosco e tomou notas enquanto minha advogada analisava meus documentos. Depois que terminei, ela fez algumas perguntas e explicou minhas opções. Eu moro em um estado onde a culpa é considerada, o que é bom e ruim. Bom porque nos dá vantagem, ruim porque demora mais e é muito mais caro. No caso da primeira filha, se minha esposa concordar em assinar os papéis, minha responsabilidade de pagar pensão alimentícia será resolvida facilmente. Se ela não concordar, então um teste de DNA ordenado pelo tribunal e um julgamento podem me remover da responsabilidade sem o consentimento da minha esposa. De qualquer forma, provavelmente não terei que pagar pensão alimentícia, de um jeito é apenas mais caro do que do outro. Como minha esposa tem um bom emprego e ganha quase o mesmo que eu, a advogada não achou que o juiz concederia pensão a ela. E tudo isso, além da divisão de bens e outras coisas, pode ser negociado antes de um juiz se envolver. A má notícia foi que,
Devido aos feriados, eles não poderiam ter os papéis prontos antes do Natal, mas com certeza antes do final do ano. Ela me aconselhou a não dizer nada até que minha esposa fosse notificada. Ela me deu uma lista de coisas para fazer antes e depois do Natal, antes de notificar minha esposa. Uma coisa que apontaram foi que, como já estávamos ativamente tentando ter um bebê, havia a possibilidade de que minha esposa não soubesse que a criança não era minha. Minha esposa tem uma consulta com sua ginecologista amanhã. Atualização. No dia em que combinei com a advogada que minha esposa seria notificada, conversei com minha irmã e começamos a levar minhas coisas para a casa dela. Eu iria ficar lá enquanto o divórcio estava em andamento, ou pelo menos até minha futura ex-esposa sair e eu conseguir a posse da casa. Levamos 4 malas grandes de carro para a casa dela e voltamos para pegar o resto. Minha irmã achou importante estar lá para me apoiar. E para servir de testemunha, também coloquei a babá eletrônica na sala de estar para que pudesse gravar tudo na nuvem quando ela chegasse. Por volta das 10h45 da manhã, recebi uma mensagem da advogada dizendo que minha esposa havia sido notificada. Enviei um e-mail para minha esposa dizendo que eu estava em casa quando ela estivesse pronta para conversar. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem dela perguntando por que eu estava fazendo aquilo e coisas assim, então reenviei a primeira mensagem e esperei ela chegar em casa. Ela enviou várias mensagens e deixou mensagens de voz, mas não mencionaram nada sobre traição dela. Falava apenas como ela pensava que estávamos resolvendo a situação e achava que sentaríamos para conversar antes de seguir com o divórcio. Ela tentou me manipular jogando a carta da família e dizendo como isso devastaria a criança e nossas famílias, e como ela se sentia traída. Haha, essa foi boa. Ela estava se sentindo traída. Ela ainda estava compartilhando sua localização e levou 20 minutos para sair do trabalho. Depois, parou em uma farmácia perto de casa por alguns minutos. O propósito da parada na farmácia ficou claro quando um carro da polícia entrou atrás dela na garagem. Segundo os oficiais, ela chamou a polícia porque disse que estava com medo e que tínhamos armas em casa. Mostrei aos oficiais meu cofre de armas vazio e disse que as removi para outro local seguro. Voltamos para a sala de estar e mostrei à minha esposa o teste de paternidade que fiz e que mostrava que sua filha não era minha. A reação dela foi de negação e descrença, o que pareceu genuíno. Ela desabou e chorou por uns 10 minutos. Eu disse a ela que isso era gota d'água e por isso eu queria o divórcio. Nesse momento, os policiais me lembraram de manter a civilidade e saíram depois que eu disse que logo iria para a casa da minha irmã. Quando perguntei quem era o pai da criança, ela afirmou que não sabia. Perguntei se havia tantos caras com quem ela dormia ou se ela simplesmente não sabia o nome dele. Perguntei quantas vezes ela me traiu entre as gravidezes, ao que ela respondeu que foram apenas as 2. Eu disse a ela que, como eu disse anteriormente, se ela não contasse toda a verdade, estava tudo acabado. Lembrei ela de que não criaria o filho de outra pessoa e que ela precisava descobrir quem era o verdadeiro pai porque eu não pagaria pensão alimentícia para o bebê de outra pessoa. Ela queria saber o que íamos dizer para nossa filha e eu disse que isso era com ela porque essa era a bagunça dela e eu não iria assumir a culpa ou limpar isso para ela. Redigi alguns e-mails na semana passada, um para nossos amigos e familiares com cópias de todos os resultados dos testes e os motivos pelos quais eu estava pedindo divórcio, e outro para minha esposa com cópias dos mesmos testes junto com o que eu sabia e coisas que eu havia dito a ela anteriormente. Tive que passar pelos meus advogados e fazer alguns ajustes antes que eles aprovassem. Enviei cópias para todos os nossos amigos e parentes quando ela chegou na garagem esta tarde. A maioria das respostas foi unilateral e bem colorida. No final, eu disse a ela que, se ela tivesse sido honesta, poderíamos ter tentado resolver as coisas, mas eu não podia confiar em uma mentirosa e traidora em série. Também disse que, se ela tivesse ligado as trompas em vez de eu fazer uma vasectomia, ela poderia ter se safado. Eu disse que ela precisava contratar um advogado para que pudéssemos seguir em frente e começar a nos curar. Atualização. Tivemos nossa segunda reunião com os advogados hoje e assinamos quase tudo, exceto a casa. Ainda estamos esperando a avaliação para determinar a divisão. As moções foram apresentadas hoje e um teste de paternidade ordenado pelo tribunal foi agendado para nós 3. Já que minha futura ex-esposa não contestou tudo, apresentamos a petição de divórcio sem culpa. Se tudo correr bem, eu recebo a casa de volta em 15 de fevereiro e o divórcio será finalizado em 5 de abril. Os advogados fizeram um bom trabalho nos mantendo separados e minimizando a conversa entre nós.
Fiquei um pouco preocupado quando ela entrou pálida e sem energia para falar, não consegui dizer se era falta de sono ou talvez excesso de medicação. Ela apenas olhou pela janela enquanto os advogados liam tudo para nós antes de assinarmos alguns dos papéis. Sair de lá foi como se eu tivesse tirado um peso gigante de meu pescoço. O RH me inscreveu para terapia amanhã, e meu chefe deixou uma garrafa de champanhe na minha mesa, me oferecendo algum tempo livre, se eu precisasse. Mas eu disse a ele que estava ansioso para voltar ao trabalho. Resposta 1. Primeiro, entendo sua necessidade de terminar o casamento e se desvincular da criança, mas esteja preparado para as pessoas te criticarem por deixar a criança. Resposta 2. Você fez bem em respeitar a si mesmo. Sua ex-esposa é uma das piores pessoas que existe.